Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim comentar um pouco sobre uma notícia que eu vi, que o presidente do Itaú estava dizendo que o Brasil está numa das melhores condições que ele já viu. E como isso é maluco, como isso é loucura, sabendo como está a nossa vida por aqui. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não sou a favor de tecnocracias, nada disso, mas uma coisa a gente precisa analisar bem friamente, e é o fato de que, infelizmente, do ponto de vista técnico mesmo, esse cara tá certo. Por quê? Eu vou explicar bem. É o seguinte, ele disse basicamente que com o número de desemprego crescendo, existe uma melhoria na capacidade econômica. É isso mesmo, galera. Entendam que os líderes de mercado, os líderes de bancos, aqueles que não produzem nada, e os políticos, para eles é mais vantagem, mesmo que eles acabem perdendo capital político com o tempo, mesmo que a fruta apodreça, eles acabam tendo esse desejo. Por quê? Porque é o que eu já expliquei uma vez em um vídeo. Eu vou voltar a fazer depois aquele vídeo falando sobre a economia de um país, que inclui o jogo lá para vocês verem na prática como funciona, que é um simulador de economia. E é muito interessante quando você vê como funciona. Mas é basicamente isso. O dinheiro não é infinito, porque o dinheiro depende de produção e de consumo, claro, de poupança. E do que aquele dinheiro pode comprar, né? E o que acontece quando você tem o Brasil? O Brasil crescentemente depende de dólar. Por que cada vez que o Brasil cresce, o Brasil quebra? Por uma lógica muito simples. É muito simples. Ó, tá aparecendo a fitinha aqui, deixa eu virar um pouco pra cá. Por uma lógica muito simples. Nós somos crescentemente dependentes de dólar. Nossa economia depende de dólar. Por quê? Esse microfone aqui que eu tô falando não foi produzido aqui. Esse celular que tá me filmando também não foi produzido aqui. O carro que eu tô dirigindo pode ter sido montado aqui, mas não foi produzido aqui. Eu posso dizer que poucas coisas, até essa luva aqui que é da minha mãe, ela não foi produzida aqui. Então, assim, muito pouco do que a gente vê na nossa frente, no dia a dia, foi produzido aqui. De fato, desde o início. Então isso é sério, porque para que nós tenhamos essas coisas, nós precisamos comprar. E para comprar, os outros países não aceitam real. Eles querem dólar. E nós precisamos de dólares para comprar essas coisas. Então, assim, cada vez que a gente precisa cada vez mais de dólar, mais a gente precisa vender para vir mais dólar para cá. Só que tem um problema. A lógica de vamos vender mais, vamos produzir maior quantidade para vender mais e ter mais dólar. Não, essa lógica não funciona. Porque, por exemplo, vamos pensar que a gente vende itens primários. Então, vamos pensar assim, olha, Vale do Rio Doce. Melhor, não existe mais Vale do Rio Doce. Vale, você tem que produzir um volume recorde de ferro e de outros minerais para a gente vender. Agricultores, vocês têm que produzir um volume recorde de milho, de feijão, de soja. O pessoal aí das fazendas, vocês têm que produzir mais carne, vocês têm que produzir um número recorde. O que acontece? A economia não funciona desse jeito. Então eles podem até produzir um número recorde, mas esse número recorde, porque acaba estando acima da necessidade no mercado e tem competição, eles acabam tendo que cobrar um preço mais barato e acaba adiantando muito pouco. Então você tem um grande esforço para uma produção, para um resultado muito menor do que aquele que a gente precisa.
Então o que acontece? Você acaba, mesmo que você produza muito mais, você não atrai uma quantidade proporcional de dólares para cá para sustentar o nosso crescimento. Então o que acontece? Perdão. O que acontece? O que precisaria fazer nesse caso? Se mantendo na economia globalizada, você teria que produzir algo com maior valor agregado, porque assim, um pouco a mais que você produza, você já agrega um valor muito alto, né? E o problema é que o Brasil não faz isso. Cada vez menos o Brasil faz isso. E quando o Brasil faz, acaba passando por taxação dos países desenvolvidos, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, sobretaxa o aço brasileiro. É assim que acontece. Então vai lá o Brasil, pega o ferro, ao invés de vender o ferro só para os Estados Unidos, produz aço, vende e ele chega lá é sobretaxado. O Brasil, o local dele na produção mundial, dentro do esquema mundial, é bem definido, é de exportador de matéria-prima. O Brasil não é um país industrial dentro do contexto do sistema global, não é. E acaba não conseguindo ser. Cada vez acaba piorando mais. E o que isso gera? Isso gera aí esse problema, que a gente tem menos dólar entrando do que a gente precisa, entende? Um exemplo mais ridículo, porque é um negócio mais próximo que daria para fazer, é a indústria farmacêutica, porque o Brasil tem um monte de remédio que o Brasil compra e o Brasil poderia muito bem fazer engenharia reversa de patente vencida para poder fazer esses remédios aqui. Inclusive o governo Bolsonaro, eu estava lendo isso porque eu faço parte de alguns grupos de doenças crônicas, como retocolite ulcerativa, como doença de Crohn, e as pessoas estavam preocupadas porque saiu uma notícia de que o governo ia parar a produção nacional de determinados tipos de remédios, inclusive biológicos, que são aqueles remédios biológicos, é quando você injeta, você coloca no paciente lá anticorpos artificiais, claro, alterados, e esses anticorpos eles agem contra os nossos anticorpos que são doentes, ou seja, eles como anticorpos tentam corrigir o problema que o anticorpo doente está causando. Então o anticorpo doente está atacando as suas células de forma errada, ele está te atacando, então o anticorpo que te injeta lá, ele vai lá e ataca aquela célula branca que está atacando você. Então isso te deixa imunossuprimido, mas pelo menos você não morre com o seu corpo te atacando. São remédios bem avançados. E o Brasil, pelo menos um deles, o Brasil produzia. Fora vários outros, né? E o que acontece? Falaram que ia parar de produzir. Quer dizer, não, aí eu até vi uma nota lá de uma associação falando: não se preocupem, vocês não vão parar de receber remédio. O governo vai continuar importando os remédios. Ou seja, ao invés do governo produzir aqui, ele vai gastar mais dólar para trazer o negócio lá de fora. Vocês verem como isso é sério, como isso é grave. Claro que assim, eu não estou por dentro dos números da produção dessas indústrias. Se o remédio que eles estão produzindo é realmente de qualidade, eu não fui a campo para saber disso. Mas uma coisa é fato, é algo que se podia dar continuidade. E pô, se por acaso a qualidade estiver baixa, então invista-se em desenvolvimento, em melhoria de qualidade, melhorar o produto, a produção, o custo até de produção, que deve ser feito aqui, mesmo que tenha um custo maior em real. Digamos que o remédio produzido aqui tem um custo em real maior do que o comprado lá fora, tudo bem, porque é em real, não é em dólar. Nós não precisamos de dólar para produzir, para comprar aquilo. Essa é a questão. Agora, o que acontece é que nós como uma economia basicamente dolarizada, nós temos muito pouco a fazer,
porque produzimos quase nada daquilo que precisamos, e aí vem o problema. E aí entra a questão que o presidente do Itaú fala, e que as pessoas vão falar, não, esse cara tá falando bosta, como esse cara é presidente do Itaú? Pois é, ele não tá não, ele tá falando a verdade, infelizmente, porque o que acontece? Você tem o jogo, você tem lá um número de população, você tem lá um número limitado de dinheiro, porque não adianta você fazer mais dinheiro. Quando você tem mais dinheiro, quando você faz mais dinheiro, mas tem o mesmo nível de produção, o que acontece é a inflação, não resolve nada. Então você faz mais dinheiro e o seu dinheiro vale menos, não resolveu nada. Então, o que ocorre? Nesse contexto, quando você tem muita gente trabalhando, o que é muita gente trabalhando? O que é mais gente trabalhando? Vamos traduzir isso de forma mais simples possível. Mais gente trabalhando é mais gente tendo acesso a dinheiro, a consumo, certo? Então, mais gente trabalha, mais gente consome. Legal? Certo, né? É óbvio. Você está trabalhando, você está ganhando dinheiro, você não está fazendo de graça. Então, mais gente trabalhando, mais dinheiro com mais gente. O que acontece? Aumenta o poder de compra das pessoas, só que nós temos um problema. Não necessariamente aumenta a quantidade de dólares. E esse é o pulo do gato do governo Lula, porque ele não fez nada a culpa não foi dele, quer dizer, o mérito não foi dele, né? Porque naquela época o que o Brasil vendia estava valendo muito por causa da China. A China estava inflando os preços, porque estava batendo recordes de produção industrial, então estava demandando muito minério, muito petróleo, então o Brasil estava nadando em dólar, por isso que a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil não tem a China como maior parceiro comercial por ideologia comunista, não é isso. É que a China é uma grande produtora, é um grande país industrial e demandou do Brasil uma quantidade enorme de matéria-prima, mas gigante. E o Brasil foi lá e nadou naqueles preços altos, vendendo produtos primários com baixo esforço de produção e baixo custo também, que o Brasil faz em larga escala, e nadou em dólar. Então naquela época o Brasil se encheu de dólar, o dólar caiu pra caramba. Foi a época que a classe média que hoje fala que o Lula tá preso, que ele é ladrão, foi a época que a classe média começou a viajar para Miami, para Paris, sabe? É assim, pessoa que cospe no prato que comeu. Mas assim, a questão é que o Lula acabou... O lado bom é que ele acabou permitindo que esse consumo chegasse até a população, né? Então esse foi o lado positivo dele. Esse é o mérito dele. Não o fato de que tinha economia boa. Não é isso, não era mérito dele, isso é mérito da China, tá? Vamos ser bem claros. E aí o que acontece? O Brasil não está mais nadando nessa piscina de dólares. Tudo que o Brasil vende caiu de preço. As commodities caíram de preço. E aí o que acontece? Com as commodities caindo de preço, o Brasil não aumenta a produção, não aumenta significativamente a entrada de dólares. E também não aumenta nada a produção de tudo aquilo que a gente precisa. Pelo contrário, com a importação, o Brasil cada vez mais mata a sua indústria. Ou seja, o Brasil está entrando num ciclo vicioso que ainda dá para recuperar, mas num curto prazo é extremamente destruidor. E no longo prazo é anulante, ou seja, o Brasil vai virar uma república de banana mesmo no longo prazo, se continuar desse jeito. Não tem outra possibilidade senão virar uma república de banana, se não mudar a longo prazo. A curto prazo vai destruir muito, vai causar um impacto social gigantesco, mas a curto prazo ainda é recuperável, né? A questão é que vocês lembram da lógica que eu acabei de ensinar. Quanto mesma quantidade de dólares e mesma produção ou produção menor que acontece, a economia para. Então, qual é o segredo nesse caso para você recuperar
o país no cenário econômico? Você tem recursos limitados, se você tem produção nacional limitada e se você tem dólares limitados, o que você faz? Limita o acesso ao dinheiro. Pronto. Assim o seu dinheiro, a inflação do seu dinheiro é contida. É simples, é cruel, é desumano, é uma política podre. Lembra que eu falei que pode ser, do ponto de vista técnico agora, pode ser correto, mas é uma maçã podre, é uma fruta podre, é um destruidor de capital político. Qualquer um que imponha esse tipo de ideia, esse tipo de política, destrói a capacidade social, destrói a capacidade social do seu povo, do seu país. E o que acontece? Cara, termina mal. O capital político do cara que faz isso, com o tempo, como aconteceu com o Fernando Henrique, vai acontecer no futuro com o Bolsonaro se continuar a piorar. Porque continuando a piorar, a classe média que se acha meritocrática, que acha que não dependeu de ninguém para conseguir o que tem, vai empobrecer muito e vai se ferrar e vai votar na alternativa. Não tem jeito. É aquele ciclo vicioso do pobre que vota no comunista ou no esquerda, que não tem nada de comunista, né? Que vota no esquerda para sair da fome, aí depois consegue sair da fome e aí vota no direito porque acha que o esquerda tá roubando ele e é culpado por ele não ser milionário. É loucura, né, pessoal? É a memória curta do povo. Não aqui falando que o Lula, repetindo, não falando aqui que o Lula tenha qualquer mérito na questão econômica. Ele pode ter mérito na questão social, mas a questão econômica ele não tem, não. E olha lá, o mérito da questão social dele é bem limitado, mas ainda assim é muito maior do que todos os antecessores dele. Então, claro, não todos os presidentes do Brasil, mas estamos falando do período mais atual, né? Então o que acontece? A gente está aí com essa economia desse jeito, o presidente do Itaú tá certo e tá errado. Quer dizer, do ponto de vista técnico ele está certíssimo, porque aí quanto menos gente empregada, menos você tem que distribuir o dinheiro, logo você contém a inflação, seu dinheiro vale mais, o mercado vale mais. Você atrai investimento de todo lado porque tem mais retorno. Tem mais retorno. Seu dinheiro não é esmagado pela inflação, pela demanda constante de pessoas e a impossibilidade de atender aquela demanda, porque você pode ter dinheiro, mas esse dinheiro não consegue pagar o que você produz e não consegue aumentar a sua produção. Então, eu queria esclarecer que eu não sou nada a favor do que da fala do presidente do Itaú, no sentido humano, no sentido social. É monstruoso que você chegue a pensar que possa ser bom você ter um momento em que o país aumente muito o seu desemprego para melhorar a conjuntura econômica. Isso é monstruoso. Isso é monstruoso. Vamos lembrar aqui que ele falou que é uma das melhores épocas que ele já viu. É assustador. Então, entendam, essa gente não é aliada do povo, essa gente não quer saber do povo. E quando eu falo do povo, eu falo, cara, você ganha 10, 15 mil reais por mês, você não é elite não, meu amigo. Tudo bem, você tá bem mais no topo da pirâmide do que quase todo mundo. Só que você não é nada elite, você é povo, você é povão. Entendeu? Quando você sai na rua, meu amigo, você pode ganhar, eu falei 15 mil, você pode ganhar 40 mil, meu amigo. Você pode ganhar 40, você pode ganhar 50. Meu amigo, quando você sai na rua, é esse caminho aqui que o que ganha um salário mínimo pega, ou que o bandido pega, que você pega também. Quando você está numa cidade grande, é o mesmo ônibus.
Quando você está numa cidade grande, o teu carro para no farol onde o assaltante fica parado. A não ser que você tenha um helicóptero. E mesmo assim, pode não resolver. Porque a tua vizinhança, onde fica a tua mansão, se com 50 mil você consegue comprar uma grande mansão em uma grande cidade, os arredores da tua mansão tem os bandidos parados na calçada. Meu amigo, você que ganha salarião não é elite. Você é povo, você é povão. Você só não tem exatamente a mesma renda do geral, de quase todo mundo. Você pode ter uma renda de 50, 60 mil, mas você é povão. Não confunda as coisas, não ache que você é elite porque você não é. Então, eu tô falando isso aqui como se fosse ter muita gente que ganha 50, 60 mil assistindo meu vídeo. Mas assim, serve para que você que não ganha 50, 60 mil tenha uma noção de que a questão da elite no país, ela vai muito além da renda. Sabe, não é simplesmente a renda. A elite, ela não precisa trabalhar, produzir, entendam? Então, quanto mais a gente deixa esse povo, essa gente comandar, esse povo não dá nem pra chamar de povo, essa gente comandar o país, pior fica, cara. E aí eu falo do povo em geral, entre quem não ganha nada e rouba, desde o que não ganha nada e rouba, até o que ganha 60, 60, 50, 60, 70, 100 mil. Tá todo mundo no mesmo balde. Entendeu? Infelizmente. Ou felizmente, sei lá. Mas o fato é que é muito complicado porque nós também temos uma guerra social. Temos o que ganha mais que não gosta do que ganha menos por conta dos seus modos e dos seus costumes. Temos o que ganha menos que não gosta do que ganha mais por causa dos seus modos, pensamentos e costumes e inveja. Enfim, aí você acaba tendo uma guerrinha social dentro de uma mesma classe social que acaba sendo ridículo, cara. Que acaba sendo ridículo. Mas fazer o quê? Aí é o ser humano, né, galera? Não é algo muito lógico, não é algo que dê muito pra controlar. O ser humano é o ser humano. Fazer o quê? Não dá pra mudar. Agora, eu também entendo o fato de a elite e de quem ganha muito mais não gostar de quem ganha menos, porque muitas vezes acaba se ferrando na mão desse pessoal. E vice-versa. Um se ferra na mão do outro. Então, assim, a gente tem um cenário em que a união, a coesão do Brasil como nação é impossível. É impossível. Então não adianta a gente também fazer vídeo, falar que o Brasil precisa deixar de ser racista, o Brasil precisa deixar de ser machista, o Brasil precisa deixar de ser... enfim, escolham aí essas justiças, esses adjetivos de justiça social que vocês quiserem. Vocês podem falar, pode fazer vídeo, pode protestar, ir pra rua, tirar o sutiã, mostrar a bunda, cagar no chão, fazer o que quiser. Vocês podem fazer o que quiser, cara. Não muda, porque não é algo que você vai lá e educa e aquilo melhora. Não é isso. É uma questão de interesse. O ser humano tem interesses. O ser humano vive de interesses. Nós estamos num sistema que, apesar de não nos deixar totalmente à natureza, ao natural, nos matando por comida, e olha que isso acontece muitas vezes, mas assim, competindo de forma mais direta como animais, apesar de o sistema ter melhorado um pouco isso, as pessoas ainda dependem muito de um sistema em que você tem que ser egoísta, você tem que pensar em você, você tem que pensar no seu. E aí é que vem a hipocrisia desses movimentozinhos aí, que falam que aí a Angela Tucker inclusive critica, esses movimentozinhos aí que não ajudam ninguém. É um pessoal que só quer ajudar a si próprio, entendeu? Você vê a mulherada que vai lá falar, vamos só colocar um exemplo, tá?
A mulherada que sai lá pra falar que a mulher é objetificada, não sei o que, não sei o que. Você vai ver que no geral, de forma geral, são mulheres muito feias. Você vai ver que mulher, no geral, não são as mulheres que são objetificadas que protestam contra isso. Então, você vê que quem protesta mais contra o homem querer olhar para uma mulher, achar ela bonita e falar, olha, eu quero aquela mulher ali porque ela é o que eu gosto. Cara, o ser humano também precisa de sexo, é algo natural. A mulher também faz isso. Então não é objetificação. É simplesmente uma questão natural. A gente precisa. Tem hora que o corpo pede. Pode não ser todo dia. Alguns é todo dia, alguns é 5 vezes por dia, alguns é às vezes alguns é uma vez por semestre. Enfim, não vamos entrar nessa questão. Mas é algo natural. Então com quem que você vai fazer sexo? Você vai escolher. A nossa mente, o nosso corpo é preparado, a nossa mente é preparada para escolher aquele que a gente acha que é o melhor para nós e para nossa reprodução e para nossa existência. Enfim, isso é básico, isso não é objetificação. Então, cara, eu lembro que na faculdade eu conversava com um cara e o cara me falava, eu gosto de mulher gorda. Eu tinha uma menina gorda passando ali perto e falei, tipo essa daí? E, a menina era gorda, cara. Eu vou te falar, a menina que eu apontei pro cara, a menina era gorda, a menina era feia. E cara, ele falou, não, essa aí é magra. Eu falei, puta que pariu, velho. Falei, como assim? Como assim, velho? Ele falou, mas como assim o quê, velho? Como assim? Como que você gosta de uma mulher tipo a tiazinha? Na época, vocês lembram da tiazinha? Do programa lá, do Luciano Huck? O cara falava que ela era magrela, que ela era feia. Então, quer dizer, vocês querem mais que isso? Então não é uma questão de objetificação, é uma questão de ideal. O cara gosta daquilo, ele vai atrás daquilo, não interessa. Tem cara que gosta de mulher de tal jeito, ele vai correr atrás de mulher de tal jeito. É assim. E o que acontece? Mas, no geral, os homens gostam mais das mais magrinhas, mais bem produzidas, tal, que tomam mais cuidado, etc. Tem até um cheiro melhor no corpo, tudo, porque é incrível a gente ter que falar isso, mas tem gente que tem feminista maluca que defende que obesidade não é problema, não é risco de saúde. Puta que pariu, cara. Olha, eu nem sei o que eu falo. Fica lá obeso então para ter uma hérnia de hiato, para ter esofagite, para ter problema na coluna, para ter mais uma centena ou mais de doenças que podem inclusive se tornar crônicas e te matar. Isso, vai acreditando nessa mesmo. Que isso é construção social. Coisa de gente problemática. E vocês aí, voltando ao exemplo da mulher, a maioria dessas meninas aí que ficam protestando com essas coisas são feias, cara. A maioria são feias. Então toda vez que eu vejo alguém aí que quer ter lugar de fala, né, pra falar dessas coisas, é uma puta de uma menina, puta de um bucho, cara. Uma puta de uma menina gorda que deve ter uns 100 quilos e 1,5 metro. Sabe, tipo assim. Então é uma questão que muitas vezes é de inveja, sim. A mulher feia com inveja da mulher bonita. É assim. É que nem a outra lá, ó, a dançarina lá da Anitta, não lembro o nome dela. Tá, Scarla, eu acho que é. Pois é, fala não sei o que do preconceito contra o gordo, mas namora gordo? Não, namora magro. Então é pra vocês verem como é que é, galera. É questão de inveja. Então o ser humano tem isso é o ser humano, isso não muda. Então não adianta ficar aí fazendo protestinho, falando que a sociedade tem que ser o imagine, que a sociedade tem que ser assim, a sociedade tem que pensar de tal forma, porque não adianta, isso não vai mudar. O Brasil não tem coesão para mudar isso, não tem. Isso é algo que deve ser pensado profundamente, porque os interesses das pessoas não batem, os costumes e cultura das pessoas não batem. Não adianta a gente querer falar que vai comer feijoada e a gente é povão
é tão povão quanto o cara que mora na favela porque a gente come feijoada, porque não é coeso, não tem coesão e não tem como ter no curto prazo, não dá para enxergar isso. Então, galera, basicamente é isso aí, essa fala aí que, apesar de lamentável do presidente do Itaú, apesar de lamentável, é fato, é real, e a gente não tem muito o que fazer quanto a isso, porque fazer o que, né, galera? Tudo que a gente poderia fazer depende de coesão, e essa coesão, infelizmente, não é possível. Então a gente pode lutar por um país melhor e pode tentar fazer muita coisa, mas imediatamente o efeito vai ser muito pequeno. É claro que no longo prazo a gente tem que fazer sim, a gente tem que lutar, a gente tem que fazer com que o nosso país seja melhor, não só ficar imigrando, sabe? Precisa ter gente de peito para chegar e falar as verdades do que acontece, enfrentar esses movimentozinhos coitadistas, esse tipo de coisa que não ajuda nada, não ajuda pobre, não ajuda mulher, não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém, eles ajudam a eles mesmos. Eles ficam famosos e eles ganham dinheiro depois. Entendam isso. Não caiam nessa hipocrisia. Tenham um pensamento claro e saibam dos seus e dos nossos interesses. E que, para que o Brasil melhore de fato e avance de forma unida, a gente precisa de muita coisa. Precisa de muito avanço na educação, precisa da parte técnica, precisa melhorar a nossa produção e precisa unificar a nossa cultura. Nós precisamos ter uma cultura nossa. Nós precisamos ter uma cultura de norte a sul que bata. Essa coisa de variedade não bate, porque não é coeso. As pessoas não andam no mesmo caminho. Isso não adianta, não leva a lugar nenhum. Não ajuda. Então, nós temos aí que pensar como trabalhar nisso, né, galera? Infelizmente não vai ser fácil, não é para agora. E não sei se estaremos vivos para ver acontecer. Principalmente se essas lutas imbecis, sem sentido e hipócritas continuarem. Bom, já falei bastante. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.